Olá pessoal, retornamos agora para o nosso bloco 3 sobre a temática intervenção do Estado na propriedade privada. Bom, nós iniciamos nossa discussão, nossas tratativas aqui sobre desapropriação. Falamos que a desapropriação é uma forma originária de aquisição e falamos quais os bens podem ser desapropriados e quais os bens não podem ser desapropriados. Agora nós vamos tratar sobre os pressupostos da desapropriação. Os pressupostos estão previstos no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Nós temos, enquanto pressupostos da desapropriação, utilidade ou necessidade pública e interesse social, certo? À medida que esse pressuposto foi empregado, a gente tem aí um procedimento a seguir. No que diz respeito à utilidade ou necessidade pública, previsto aí no decreto 3365 ou 3365 de 41, onde fica mais fácil gravar-se dessa forma, essa desapropriação será por utilidade ou necessidade pública quando o bem vier a ser utilizado diretamente pelo Estado. Então, se eu vou desapropriar, eu enquanto Estado, determinado bem, para, por exemplo, transformar aquela casa antiga, que seja, no meu exemplo, não necessariamente será, mas aquela casa antiga numa escola pública, o Estado ele vai utilizar aquele bem diretamente, daí eu estou diante de um pressuposto de utilidade ou necessidade pública. A hipótese de necessidade, ela se confunde com a própria utilidade, mas acrescida uma urgência na solução do problema. Veja, eu tenho utilidade ou necessidade pública. Se eu coloco no meu decreto de desapropriação que eu estou diante de uma necessidade pública, eu estou aí diante de uma hipótese que é de utilidade acrescida de uma urgência. Perceberam qual é a diferença entre utilidade ou necessidade pública? Ele será útil nas duas formas. Só que quando eu trato de necessidade, eu estou falando de utilidade com algum nível de urgência para a desapropriação daquele bem. Daí nós temos enquanto pressuposto 1, utilidade ou necessidade pública. Já o interesse social, previsto na Lei 4.132 de 62, a lei diz o seguinte, que vai ser por interesse social quando houver necessidade de garantir a função social da propriedade. O bem, ele não está sendo utilizado diretamente pelo Estado. Neste caso aí, por interesse social, o bem será desapropriado para que se garanta o exercício dessa função social da propriedade, para que se garanta que a função da sociedade, a função social da propriedade seja efetivamente respeitada, e nós temos aí como exemplo a reforma agrária, porque o Estado ele vai desapropriar aquele bem em razão de interesse social e não vai utilizar aquele bem diretamente, Ele vai aí, por exemplo, distribuir para determinadas pessoas em razão aí desse meu exemplo da reforma agrária prevista nessa mesma lei, a Lei 4.132 de 62. Então percebam a diferença, nós temos aqui pressupostos distintos, dois nichos de pressupostos, mas nós temos na verdade três pressupostos em si. O primeiro que eu tenho utilidade ou necessidade pública. Utilidade e necessidade meio que se confundem, porque será útil nas duas circunstâncias, mas será necessário quando for útil e urgente. E interesse social é quando há uma necessidade de garantir a função social da propriedade, mas o Estado não vai utilizar aquele bem diretamente, diferente da utilidade ou necessidade pública, onde ele fará uso pessoal direto daquele bem, ok? Bom, vamos seguindo aqui nossas considerações sobre desapropriação. As desapropriações comuns, a gente vai tratar aqui, tem, assim, poucas informações para que a gente trate sobre ela, mas a gente vai tratar o que é mais importante sobre as desapropriações comuns, porque eu disse para vocês que nós temos a especial, nós temos a desapropriação, sanção, ou expropriação, que são expressões sinônimas, mas aqui a gente vai fazer agora pequenas considerações e as necessárias, as pequenas, mas que são necessárias considerações sobre desapropriações comuns. A indenização da desapropriação comum, ela será prévia, justa e em dinheiro, ok? Prévia, a gente já compreende, justa, embora haja muita discussão do que é justo ou não nos valores desses bens, mas o que é determinado pela legislação é que essa indenização será prévia, justa e em dinheiro. Esse valor justo,
embora, conforme eu já antecipei para vocês, haja uma discussão sobre o que seria justo realmente, ele é extraído, ele deve ser extraído após uma avaliação uma avaliação que deve abarcar o valor de mercado, não é o valor que está ali, às vezes o valor, obviamente, que foi informado, que está registrado em IPTU, já houve algum tipo de valorização que não foi ainda atualizado, então não basta que seja visto ali qual é o valor que está registrado em IPTU. É necessário que haja uma avaliação que deve extrair, que deve somar, digamos assim, aquele valor que está venal, né, aquele valor que foi informado no IPTU, o valor de mercado propriamente. Então, daí a necessidade, uma vez que haja essa avaliação, nós estaríamos diante, em tese, de uma indenização que seja justa. E os lucros cessantes também, porque se eu estiver diante de um imóvel que eventualmente tivesse uma potencialidade para ser um imóvel comercial ou até que já era um imóvel comercial, e isso também deve ser avaliado nessa indenização, certo? Que deve ser obviamente comprovado. Então é uma avaliação que tem que ser feita com muita cautela para que esse valor justo ele seja estabelecido, porque a ideia é que essa desapropriação comum ela seja resolvida extrajudicialmente. A ideia é que você não tenha qualquer tipo de discussão que precise ir ao judiciário, certo? Para poder, por exemplo, nós temos aqui que um motivo que pode levar a uma discussão judicial é uma discussão do valor. Então, nós temos que, se esse valor é um valor que chega, se não é exato, mas seja próximo àquilo que seria considerado justo pelo proprietário, a chance dessa discussão da desapropriação ela ser concluída extrajudicialmente, né, dela ser, portanto, resolvida sem intervenção do judiciário, ser resolvida administrativamente é muito grande, porque para além de muitos não quererem perder o imóvel propriamente, mas o gargalo maior dessa desapropriação costuma ser o valor que é ofertado pelo poder público. Bom, caso o proprietário possua débitos com a fazenda pública, né, débitos, por exemplo, de IPTU, né, se a gente estiver aí considerando uma desapropriação que é feita pelo município, vamos considerar que aquele imóvel, ou não imóvel propriamente, mas o proprietário ele possui determinados débitos com a fazenda pública. Desde que os valores estejam inscritos e ajuizados, admite-se a dedução do valor da indenização para pagamento de dívidas, certo? Então, eu tenho o imóvel, ele vai custar X, ou melhor, o imóvel vai custar a indenização 2x, eu tenho X de dívida, não é qualquer dívida, dívida que já esteja inscrita e ajuizada, aí eu posso utilizar como parte do pagamento daquele bem que vai ser desapropriado, um abatimento aí nessa dívida que está em nome do proprietário daquele imóvel. Se o proprietário ele sofrer algum dano extraordinário, nada impede que sejam acumuladas no mesmo processo a indenização decorrente de intervenção supressiva e aquela que decorre de responsabilidade civil do Estado. Veja aí que são discussões, que é uma temática diferente, certo? Responsabilidade civil do Estado é um outro tema, é uma outra aula, mas o que eu estou aqui, e que obviamente a gente não vai adentrar aqui nessa temática, porque senão a gente não conseguiria concluir a intervenção, mas o que eu estou sinalizando para vocês, que é importante que vocês tenham em mente, que nada impede que haja essa acumulação de indenizações, né? Se eu estou aí diante de um dano extraordinário, digamos que enquanto se discutia essa intervenção supressiva, enquanto discutia essa desapropriação, houve algum tipo de dano causado por esse agente público para aquele proprietário, para aquele particular. Então, uma coisa vai ser discutida numa possível ação de desapropriação, que ele discute, por exemplo, o valor, outra coisa seria numa possível ação de responsabilidade civil do Estado, né? Digamos que aí haveria essas duas possibilidades aí de acúmulo de indenizações, uma vez que esses prejuízos efetivamente ocorressem. Nós temos, essas são as considerações poucas, inclusive, né? Nós vimos sobre a desapropriação desapropriação comum, certo? Então, desapropriação comum, nós temos que a indenização ela será necessariamente prévia, justa e em dinheiro. Esse valor justo, ele depende de uma avaliação de mercado, uma avaliação que deve abarcar o valor mais próximo do real, realmente, né, daquele imóvel, considerando, inclusive, possíveis lucros cessantes, que sejam devidamente comprovados,
E caso o proprietário possua algum tipo de dívida, pode ser que o valor que aquele teria direito de indenização seja abatido deste valor as dívidas que ele possua, por exemplo, com o município, dívidas de IPTU, hipoteticamente, porque podem ser outros tipos de dívida, mas aqui é o exemplo que eu estou trazendo para vocês. E se ele sofrer algum dano extraordinário, podem ser cumuladas no mesmo processo ou em ações distintas, mas podem ser cumuladas a indenização decorrente de intervenção supressiva e aquela que decorre de responsabilidade civil do Estado, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre as espécies de desapropriação especial. A desapropriação especial, a gente vai ter aí na Constituição Federal artigos 182, 184, a 186 e o 243. Eles tratam, todos esses artigos da Constituição Federal, eles tratam sobre espécies de desapropriação especial, né? Eles trazem para a gente conteúdo relativo às espécies de desapropriação especial. A desapropriação urbana, né? E aí é a primeira que a gente vai tratar sobre as espécies de desapropriação especial, é a urbana. Nós temos que está incerta no artigo 182 da Constituição Federal e também está previsto no Estatuto da Cidade, que eu já disse para vocês aqui, que é a Lei 10.257 de 2001. Em linhas gerais, eu vou colocar aqui para vocês, eu não vou ler todo o artigo, mas é importante que vocês façam esse acompanhamento aí quando estiverem estudando e fazendo seus resumos, fazendo seus recortes. Artigo 182 da Constituição Federal. Aí vamos lá. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, aí vejam bem, marquem, destaquem, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 2º. Destaquem também, sugiro que vocês destaquem esse parágrafo 2º também. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, a gente está vendo aqui quando é que a propriedade cumpre essa função social e automaticamente a gente está vendo quando ela não cumpre. Ela não cumpre quando ela desatender essas exigências fundamentais que estão previstas no plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, nós já vimos isso. E parágrafo 4º, destaquem também, é facultado ao poder público municipal, aí vejam, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de... Bom, aqui a gente vai ver o procedimento para essa desapropriação especial urbana. Nós temos um passo a passo. Veja que o parágrafo 4º fala em sucessivamente. Primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. E 3, desapropriação, aí sim, com pagamento mediante, vejam só, títulos da dívida pública. Eu não estou mais diante de uma desapropriação comum, cuja indenização será prévia justa em dinheiro. Nessa desapropriação, que é uma desapropriação urbana, em razão de descumprimento dessa função social, e ela veja, uma medida que antes dela é necessário que o Estado, ele tome, o Estado, o ente, né, enfim, Estado aqui de forma ampla, que o município, ele tome medidas anteriores, veja, ele primeiro determina o parcelamento ou edificação compulsório, depois não resolveu, ele determina aí um aumento progressivo desse IPTU. Se ainda com esse aumento progressivo do IPTU, o proprietário ele não faz com que aquela propriedade cumpra a sua função social, porque essa
é a ideia, este é o objetivo do município quando ele determina essas ações para o proprietário, aí sim eu tenho uma figura da desapropriação urbana, dessa desapropriação especial urbana, como um pagamento não mais prévio e nem em dinheiro, mas mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Aí eu estou só terminando a leitura aqui do inciso para vocês. Com prazo de resgate, que isso também é importante, os prazos de resgate também são objeto de questão de prova. Com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então percebam que essa desapropriação urbana eu estou tratando de uma medida última que o Estado aqui de forma ampla, que o município está tomando, né, em razão do descumprimento da função social de determinada propriedade. Portanto, deve essa propriedade urbana cumprir a função social prevista no plano diretor da cidade, sob pena de suportar, mediante medidas gradativas, que são protagonizadas pela administração, porque essas medidas gradativas, recordem aí que os incisos do parágrafo 4º, eles estabelecem medidas sucessivas que o Estado deve tomar e medidas que antecedem a desapropriação propriamente, né? Desapropriação propriamente não ficou legal, mas que antecedem a desapropriação em si. E é uma competência exclusiva dos municípios. Veja que quando eu me refiro aqui a Estado, nesses exemplos que eu mencionei, é Estado enquanto Estado de forma ampla, né? Estado aqui enquanto o ente que está responsável pela situação. Mas aqui a competência para a execução de uma desapropriação especial urbana é municipal, porque eu estou diante aí de descumprimento do plano diretor da cidade, eu estou diante aí de ações, por exemplo, que antecedem essa desapropriação, como aumento de imposto de IPTU. E a competência do IPTU nós sabemos que Então, se a gente faz uma leitura, inclusive lógica, a gente consegue compreender que essa desapropriação urbana, ela é de competência exclusiva dos municípios, ok? Bom, temos a desapropriação rural, certo? A especial rural, que a gente consegue aí ler informações sobre ela no artigo 184 a 186 da Constituição Federal. A propriedade rural, ela tem seus critérios de utilização e os critérios que são definidos no Estatuto da Terra. Veja que lá, quando a gente tratou sobre a propriedade urbana, nós falamos do Estatuto das Cidades, e aqui a gente está tratando do Estatuto da Terra, na Lei 4.504 de 64. E aquela que não cumpre, né, esses critérios, aquela que não cumpre a função social, ela será desapropriada para fins de reforma agrária e promoção da política agrícola. E vejam que aqui eu tenho uma vinculação dessa desapropriação. Eu tenho uma destinação desse bem que vai ser desapropriado. A própria legislação estabelece que a propriedade, ela deve cumprir critérios de utilização definidos pelo Estatuto da Terra, e uma vez a propriedade não cumpra a sua função social, ela deverá ser desapropriada. Mas ela será desapropriada para fins de reforma agrária e promoção da política agrícola. Então, o artigo 186 diz o seguinte: artigo 186 da Constituição Federal. É importante também que vocês abram aí, que vocês estejam fazendo essa leitura para fazer os destaques necessários. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Aí vamos ver. 1. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Quando eu falo aqui de observância das disposições que regulam as relações de trabalho, por exemplo, obviamente, que não haja trabalho análogo ao escravo, né, nessas propriedades rurais. Então,
Quando o artigo 186 da Constituição Federal estabelece esses critérios, a gente consegue compreender que, apesar de ser mais comum, a improdutividade não é o único requisito para a concretização da função social dessa propriedade rural, né? É mais comum, claro, que nós falemos sobre a improdutividade de determinada fazenda, daí porque ela vai ser direcionada, pós desapropriação, pós todo um procedimento, ela seria aí direcionada para a reforma agrária. É o mais comum, óbvio, nós já sabemos, é o que a gente mais ouve falar, mas não é o único requisito, então fiquem atentos que os incisos, nós temos 4 incisos no artigo 186 que estabelecem esses critérios. Então, primeiro, aproveitamento racional e adequado, que seria aí essa relação com a produtividade ou não daquele terreno, daquela fazenda, digamos aqui, daquela propriedade rural. Nós temos a utilização adequada dos recursos naturais que são disponíveis e preservação do meio ambiente. Veja aí que a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com as disposições que regulam relações de trabalho, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, portanto, uma exploração que seja consciente. Então, não apenas a improdutividade é requisito para a concretização dessa função social, mas todos esses que eu mencionei e todos os que estão, portanto, incertos lá no artigo 186 da Constituição Federal, tá bom? Bom, é competência exclusiva da União. Veja que quando eu tratei sobre a especial urbana, eu falei para vocês que é competência exclusiva do município e aqui eu estou diante de uma competência exclusiva da União. A indenização dessa desapropriação, ela será paga em títulos da dívida agrária. Muda também, é título também, né? Mas a gente muda. A gente quando a gente falou sobre a desapropriação urbana, a gente tratou sobre um pagamento que vai ser feito em títulos da dívida pública. Quando a gente está tratando aqui dessa rural, eu estou falando de pagamento que será feito em títulos da dívida agrária, mas resgatáveis em até 20 anos. Veja que, como eu falei, urbana resgatáveis em 10, aqui resgatáveis em até 20 anos, contados do segundo ano de emissão. Aqui, a indenização ela não é integralmente em títulos, pois as assessorias úteis e necessárias, elas poderão ser pagas em dinheiro. Uma vez que existam, elas poderão ser pagas em dinheiro. Então, aqui a gente tem esse destaque, essa observância que não tivemos lá, essa determinação legal. Então, a indenização ela é paga em título da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, porém, ela poderá não ser paga integralmente em títulos, poderá ser paga parte, portanto, em dinheiro, desde que que sejam aí identificadas, comprovadas benfeitorias úteis e necessárias naquela propriedade. Um outro ponto que é importante que vocês tenham aí, que a gente chame a atenção, que vocês também destaquem aí na lei de vocês, na Constituição, no artigo 185, são insuscetíveis de desapropriação, que também é objeto de prova, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, certo? Está previsto no artigo 185 da Constituição Federal, assim definida em lei, desde que esse proprietário não possua outra, então não é qualquer pequena e média propriedade rural, é desde que o seu proprietário não possua outra e a propriedade produtiva, certo? Vamos lá. Bom, temos agora a expropriação ou desapropriação, perdão, confisco. Só um minuto. É o artigo 243 da Constituição Federal. Fazendo só uma síntese muito rápida aqui, nós tratamos sobre desapropriação até agora, né? Quando falamos sobre desapropriação, falamos sobre o fato de que ela é a única hipótese, a única modalidade de intervenção supressiva do Estado na propriedade particular. E falamos da desapropriação comum, certo? E estamos falando, na verdade, sobre a desapropriação especial. Dentro da especial, a gente pode ter classificação de algumas formas da doutrina. A gente pode ter a comum, a especial, dentro da especial, a urbana e a rural, e ter a desapropriação confisco ou expropriação, ou desapropriação sanção como uma modalidade diversa, ou a gente pode ter ela incerta dentro aí dessa
dessas espécies de desapropriação especial, aí nós teríamos, dentro da especial, teríamos a urbana, a rural e essa confisco, né, com expressões sinônimas que a gente vai ver. Mas essa confisco estaria aí dentro dessas espécies de desapropriações especiais. Independente dessa classificação, dessa divisão, o importante é que vocês saibam, que vocês tenham em mente que nós temos a comum, que nós temos a especial urbana, que nós temos a especial rural e nós temos a expropriação barra desapropriação confisco barra desapropriação sanção, certo? Bom, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, aí vejam bem, artigo 243 da Constituição Federal, de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Essa é a descrição do artigo 243 da Constituição Federal. O que é que vocês destacam? O que é que eu sugiro que vocês destaquem aqui no que diz respeito a essa expropriação? Propriedade rural e urbana. Veja que eu tenho especial rural, eu tenho especial urbana e eu tenho uma expropriação que pode ser tanto de propriedade rural quanto urbana. Qual é a diferença aqui? A diferença é que eu tenho nessas propriedades o cultivo de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo. Essa expressão que é trazida pela Constituição Federal, exploração de trabalho escravo, na forma da lei. Então, serão expropriadas, serão confiscadas e destinadas, aí veja que nós temos também destinação específica para esses bens, para essas propriedades. Serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização, obviamente, né, a esse proprietário, sem prejuízo, inclusive, das outras sanções previstas em lei, porque se ele tiver naquela propriedade um trabalho análogo ao trabalho de escravo, ele cometeu crimes. Então, se ele está cultivando drogas, ele cometeu crimes. Então, sem prejuízo das suas sanções penais, de possíveis sanções civis, aqui a gente está tratando de uma intervenção administrativa, né? De uma sanção administrativa, ele vai perder este bem sem direito, por óbvio, a qualquer tipo de indenização. É importante que a gente faça essa ressalva, porque é compreensão do STF. Aí anotem, por favor, recurso extraordinário 543974/Minas Gerais. Tem considerações assim bem importantes sobre o tema. E o entendimento do STF é que todo o bem ele deve ser expropriado, né? Ele deve ser confiscado, não apenas aquela parte do terreno que foi utilizada com uma finalidade ilícita. Então, se eu tiver uma fazenda gigantesca, mas em determinado pedaço ali da minha fazenda, né, que se for comparado com um total, um pedaço ínfimo, mas assim, eu tenho determinado pedaço da minha fazenda sendo utilizado para cultivo de plantação de maconha, por exemplo, a compreensão do STF é que todo bem deve ser expropriado e não apenas aquela parte do terreno que foi utilizado com uma finalidade ilícita. E a competência é exclusiva da União, certo? Assim como a rural, a desapropriação especial rural, a expropriação, a competência ela é exclusiva da União. Bom, nós temos um procedimento, a gente vai tratar aqui daqui a pouquinho, agora no próximo bloco, para poder encerrar a nossa temática de intervenção, a gente vai tratar sobre o procedimento da desapropriação, certo? Óbvio, aqui a ideia é que a gente traga os temas relacionados aos procedimentos que são objeto de prova e não uma aula técnica sobre realização de procedimentos de desapropriação. A proposta aqui não é essa. Mas a gente vai trazer aqui para vocês, enquanto informações que são informações importantes, que são objeto de prova, o procedimento da desapropriação, como é que ele ocorre, né?
de quem é a competência para executar cada uma. A gente já mencionou aqui, a gente vai apenas recapitular e trazer mais informações complementares que estejam relacionadas a esse procedimento. Então, daqui a pouco a gente retorna para poder concluir a nossa temática de intervenção. Tudo bem? Até já!